Muito bem, caro concurseiro, estamos de volta com as nossas aulas para o concurso da SP Trans, o concurso da São Paulo Transportes, e nós iniciamos o estudo dessa lei, que é uma das leis mais importantes que será cobrada neste concurso, a lei de número 13.241, e nós paramos na última aula no artigo 6º. Nós estudamos todo o artigo 5º e paramos no artigo 6º. Então nós iremos dar continuidade a essa aula, hoje a aula de número 3, tratando sobre o artigo 6º da lei 13.241 de 2001. Mas antes de dar continuidade à nossa aula, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com o amigo. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao estudo do artigo 6º. Como vocês podem ver aí na sua telinha, o artigo 6º diz: fica o poder público autorizado a delegar a terceiros, por meio de concessão ou permissão, a prestação e exploração do serviço de transporte coletivo público de passageiros, no todo ou em parte, conforme disposto nos artigos 128 e 172 da Lei Orgânica de São Paulo. Então, como a gente já mencionou em outras aulas, este serviço de transportes de São Paulo, ele é delegado, ele pode ser delegado a terceiros, como diz aqui neste parágrafo, no caput, no caso do artigo 6º. Ele é exercido por meio de delegação a terceiros, que nesse caso são empresas privadas, tá certo? Agora, a forma como esse serviço é exercido, ela pode ser, né, a forma por meio de concessão, como vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu melhorar aqui. Pode ser por meio de concessão ou permissão, tá certo? Então, são formas de delegação de serviços públicos, que pode ser a concessão ou permissão. Quando a gente vai estudar no direito administrativo, nós vemos também que existe outra forma, que é a autorização. Todavia, esta lei, ela se detém apenas em duas formas, que é concessão e permissão. Então, em seguida, no inciso 1º e 2º do artigo 6º, nós vemos que o legislador reservou esses dois incisos para disciplinar a concessão e a permissão. Então, veja o que diz, a gente vai ler e depois a gente vai voltar para comentar um pouco acerca desses dois institutos. O inciso 1º do artigo 6º diz: a concessão será outorgada à pessoa jurídica ou consórcio de empresas brasileiras constituído para o procedimento licitatório. Então, temos aqui algumas características importantes a respeito da concessão, no que diz respeito à delegação dos transportes, do serviço de transporte público a terceiros, né? Transporte público de São Paulo, né? A terceiros. Então, observe que o inciso 1º diz que vai ser otorgado ou a pessoa jurídica, né, que é uma empresa, ou a consórcio de empresas. Consórcio de empresas são várias empresas quando elas se unem com um único objetivo, que é prestar determinado serviço. No caso aqui desse inciso 1º, esse consórcio de empresas, observe, note, né, que essas empresas, elas são, pela lei aqui, elas devem ser unicamente brasileiras
E aqui já vem uma possível questão de prova, né? Pode ser que a banca coloque, né, como uma das opções de uma questão que o consórcio de empresa pode existir nesse consórcio, né, empresas internacionais, né, empresas estrangeiras. Então, caso seja cobrado esse detalhe, vocês devem estar atentos, porque se trata apenas de empresas brasileiras que podem ser parte, no caso, né, de um contrato de concessão. Então, constituído para o procedimento licitatório. Já a permissão, observe que no inciso 2º, aqui embaixo, a permissão, o próprio inciso traz essa expressão que eu já falei, acredito que foi na aula 1. A permissão, ela é a título precário. E a concessão não vem trazendo esta expressão, título precário. O que é título precário? É aquilo que pode ser desfeito a qualquer momento, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma motivação, tá certo? Com base, né, no interesse público ou na conveniência e oportunidade da administração pública, que é o município de São Paulo. Então veja que, diferentemente da concessão, a permissão ela é a título precário, né? E ela pode ser otorgada, né, à pessoa física ou jurídica. Veja que outro detalhe que não aparece na concessão é que, no caso da permissão, ela pode ser otorgada à pessoa física. Já a concessão não, somente a pessoa jurídica e ou consórcio de empresas brasileiras, tá certo? Então, mesmo que a lei ela não fale, né, sobre essa questão do título precário, mas está claro, né, a gente subentende-se que a concessão ela não é a título precário, ou seja, para que se extingua, né, seja extinto um contrato de concessão, é necessário que exista determinadas situações, né, que a gente só vai ver ou na lei de licitações, né, que é a lei 8.666, né, ou a nova lei, né, que é a lei 14.133 de 2021. Então são as cláusulas que estiverem ali nos contratos de concessão, somente, né, nas hipóteses previstas na lei de licitações é que poderá ser desfeito um contrato de concessão, poderá ser extinto o contrato de concessão. Eu não vou citar aqui essas cláusulas, essas hipóteses, porque não é o objetivo da aula falar sobre hipóteses de extinção de um contrato de concessão, tá certo? Mas apenas dando essa pincelada para vocês entenderem que o porquê que o contrato de concessão não é a título precário, porque para que ele venha a ser extinto é necessário que uma das partes ela esteja praticando, digamos assim, uma das hipóteses de extinção, né, do contrato que está lá na lei de licitações, ou seja a lei nova ou a lei antiga, que ambas vêm com essas hipóteses de extinção de contrato, tá certo, gente? Então, o que importa aqui nesse momento é apenas saber, né, a diferença entre concessão, né, que não é a título precário, e que permissão é a título precário. Muito bem. Continuando aqui, nós temos o parágrafo 1º do artigo 6º, que vem dizer que o disposto no caput é, para quem ainda não sabe, tá certo? Lembrando que a gente sempre tenta visar abranger no nosso canal tanto aqueles que já sabem quanto os que não sabem. Então, para quem não sabe ainda, caput é o texto, né, principal do artigo. Deixa eu só
grifar aqui para você entender melhor. Esse texto aqui que sempre vem ao lado do número do artigo, né? Que é sempre quando vem ao lado do artigo 6º, artigo 7º, etc., né? Esse texto aqui que está sublinhado, ele é chamado de caput, né? É uma palavra latim, um termo latim, caput, que significa cabeça, tá certo? Então, o parágrafo primeiro, ele vai se remeter, né? Ele vai remeter, aliás, ao caput, que é o texto do artigo 6º. Aí diz assim: o disposto no caput deste artigo, respeitados os contratos firmados, não impede o poder público de utilizar outras formas ou instrumentos jurídicos para transferir a terceiros a operação direta do serviço de transporte coletivo público de passageiros, mediante prévio procedimento licitatório, nos termos do parágrafo 1º do artigo 128, aplicando-se as regras previstas nesta lei e as demais disposições legais federais e municipais pertinentes. Então, o que é que trata este parágrafo primeiro? Do que é que trata? Este parágrafo primeiro, gente, ele é simplesmente uma exceção. Anotem aí, ele é uma exceção a o caput do artigo 6º, ou seja, aqui no artigo 6º existe uma regra, certo? E, né, quem estuda a legislação, quem já é acostumado a estudar a legislação, vai perceber que o que mais existe são regras e quase todas as regras têm exceções. Então, no caso aqui, esse parágrafo primeiro é uma exceção à regra do artigo 6º, ou seja, o artigo 6º está dizendo que o poder público, ele, quando for necessário, ele vai delegar o serviço de transporte público de São Paulo, né? Ele vai delegar a terceiros, ok? Vai delegar a terceiro. Só que aí, e essa forma, e essa delegação, não é? Ela vai ser por meio de concessão, como nós vimos aqui, e por meio de permissão. Só que aí vem o parágrafo primeiro e diz assim, só que se o poder público quiser, né? Ou seja, essa regra do artigo 6º não impede, tá certo? Não impede o poder público de utilizar o quê? Outras formas ou instrumentos jurídicos para transferir a terceiros a operação direta do serviço de transporte coletivo de passageiros, tá certo? Então veja que o poder público, que, como nós já falamos, o próprio município de São Paulo, nesse caso aqui, ele pode utilizar outras formas, né, além de concessão e permissão, para realizar o serviço de transporte coletivo público, certo? Inclusive pode ser permissão, né, que não vem citando aqui, mas que é um instrumento jurídico utilizado em outras situações, né? E existem outras formas também que pode ser utilizada como, nesse caso aqui, como uma forma de um instrumento para a execução do serviço de transporte coletivo público. Então, temos aqui uma exceção, tá certo? Então, se a questão vier dizendo assim, olha, a delegação de serviço de transporte público coletivo no município de São Paulo é uma regra exclusiva ou uma regra absoluta, então a questão está incorreta. Por quê? Porque existe a exceção, ele pode utilizar outros instrumentos, ele pode fazer de outra forma. Inclusive, se a questão vier trazendo que o município de São Paulo só pode delegar serviços públicos por meio de concessão e permissão, então também a questão vai estar errada, porque ele pode se utilizar de outros instrumentos ou formas, ok?
Um detalhe aqui nesse parágrafo primeiro é que mesmo o município querendo utilizar outras formas ou instrumentos jurídicos, ele deve passar por meio de licitação, procedimento licitatório, tá certo? Quando se tratar de procedimento licitatório, esse procedimento ele é regido, né, pela Lei 13.303, tá certo? De 2016, 13.303/16, ok? Que é a chamada Lei das Estatais. Eu falei no começo que era a Lei de Licitações, que é a 8.666, né, de 93, ou a 14.133, mas desconsiderem essa informação, porque essa lei ela é aplicada mais direcionada quando se trata de procedimento licitatório na administração pública direta, né, na União, nos estados, nos municípios, nas autarquias. Mas quando se trata de empresas estatais, o que são empresas estatais? São empresas públicas, né, e sociedade de economia mista. Então, quando se trata desses dois tipos de empresas, né, estatais, vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Quando se trata de estatais, né, que é empresa pública aqui, e sociedade de economia mista. Quando são essas duas empresas, então no caso elas são regidas por essa lei. Então passam por procedimento licitatório, por licitação, sim, mas a lei que rege esse procedimento licitatório vai ser a Lei 13.303 de 2016, ok? Então, só corrigindo aqui esta informação para vocês não irem pesquisar ou estudar a lei errada. Inclusive, esta lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais, ela também está sendo cobrada no tópico de legislação do edital, né, da SP Trans, e no nosso material de simulados nós temos ali um simulado que vem somente com 50 questões desta lei, 50 questões inéditas e comentadas da lei 13.303/16. Muito bem, parágrafo 2º traz a seguinte informação: em caráter emergencial. Então você já vai grifando aí, emergencial. Ó, mais uma vez aqui, ó, título precário. O poder público poderá utilizar outros instrumentos jurídicos para transferir a operação do serviço, objeto do caput deste artigo, até que seja possível o restabelecimento da normalidade de sua execução, ok? Então veja que aqui, ó, caráter emergencial, título precário. Mais uma vez, título precário pode ser revogado a qualquer tempo, ok? E sem necessidade de uma motivação, de uma fundamentação daquela decisão, ok? Caráter emergencial é que há uma necessidade, há uma emergência muito grande de que se realize aquele determinado serviço. Então, pode ser por exemplo, por meio de um contrato, né? Um procedimento, como muitas vezes a gente chama, né? Um processo simplificado, né? Processo simplificado, ou procedimento simplificado, que às vezes se contrata determinada empresa, mas sem, né, passar por um procedimento licitatório, mas depois é revogado aquela transferência daquele serviço, tá certo? Veja que neste parágrafo 2º não há previsão de
não há previsão de licitação. Não é isso? Não há previsão de licitação. Então, por quê? Porque é em caráter emergencial, tá certo? Todavia, esse serviço ele não deve perdurar por muito tempo. Por quê? Porque ele não é um serviço que passou por um procedimento licitatório, e nós sabemos que todo procedimento licitatório, seja na lei 8.666, na lei de licitações, na antiga ou na nova, ou na lei das estatais, esses procedimentos licitatórios obedecem a regras, a princípios, dentre eles a igualdade, a isonomia, né, que é o fato de se dar as mesmas oportunidades que uma empresa teve de participar de um procedimento licitatório a outras empresas também, né? Então, quando eu contrato uma empresa de forma exclusiva, né, a não ser que aquela empresa somente ela forneça aquele determinado serviço, o que não é o caso do serviço de transporte, porque existem várias empresas que fornecem esse serviço, mas quando eu contrato uma empresa de forma exclusiva e não dou oportunidade para as outras, eu estou infringindo princípios, né, licitatórios nas leis de licitações, seja na lei de licitações ou na lei das estatais, tá certo? Então, por ser caráter emergencial, não prevê licitação. Seguindo, temos agora o artigo 7º. O artigo 7º diz: fica o poder público autorizado a delegar a terceiros, operadores ou não, individualmente ou em consórcio, sob regime de concessão, a exploração dos bens públicos vinculados ao serviço de transporte coletivo de passageiros do município, mediante prévio procedimento licitatório. Então veja, o artigo 7º, ele trata de um tema que é os bens públicos. Vou grifar aqui para você não se confundir. Então, o artigo 7º, ele fala, mais uma vez, de concessão, mas dessa vez da exploração dos bens públicos vinculados ao sistema de transporte, ok? Diferentemente do artigo 6º, que vai falar aqui da própria prestação de serviço, certo? Veja aqui, voltando aqui, né? Trata da prestação e exploração do serviço de transporte, certo? E voltando novamente ao artigo 7º, trata de quê? Trata da exploração dos bens públicos vinculados, tá certo? Então, todo o bem, né, que estiver vinculado ao serviço de transporte coletivo, seja bem móvel ou imóvel, né? Então, é necessário também um contrato de concessão, né? Que aí, antes de ser firmado esse contrato, é aberto um procedimento licitatório também para a exploração desses bens, tá certo? Utilização, por exemplo, de imóveis, né? De prédios, de galpões, por exemplo, para estar ali estacionando, né? Os coletivos, né? Os carros, os transportes coletivos que servem para transportar os passageiros, né? Então, aquilo é um imóvel, é um bem público vinculado ao quê? O sistema de transporte público, né? O serviço de transporte coletivo público do município. Então, pode ser bens imóveis ou bem móveis, né? Os próprios transportes que são utilizados também são considerados bens, né? Então, é isso que trata o artigo 7º, o caput. Parágrafo único diz: o disposto no caput deste artigo
não impede, mais uma vez, ó, quando vem com esse não impede, você já fica atento, porque pode ser, né, uma exceção. Então, o disposto no caput deste artigo não impede o Poder Executivo de conceder o uso de próprios municipais para serem utilizados pelo operador diretamente na exploração do serviço concedido ou em empreendimentos associados, de acordo com as condições que serão definidas no edital e no contrato. Muito bem, então realmente é uma exceção. Essa exceção quer dizer que o poder público ele pode utilizar os próprios bens para ser utilizado na exploração do serviço concedido, ou seja, aqueles bens que não estão vinculados ao serviço de transporte, mas são bens públicos, são de outros setores, de outros lugares, né? Mas pertence ao município, então ele pode utilizar, se ele desejar, esses bens para exploração de serviço de transporte, ok? Então é isso que trata o parágrafo único. Agora vamos para o artigo 8º, né? O artigo 8º vai trazer aqui atribuições. Atribuições podem ser entendidas como competências, como diretrizes, né? Também como responsabilidades, né? Então, atribuições de quem? Do poder público, né? Ou do município, que é o poder público de São Paulo, né? Então, temos aqui planejar os serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros. Então, nessa parte de atribuições, você vai tentar gravar o que? Os verbos, né? Planejar, autorizar, regular, regulamentar, veja. E vai associando esses verbos à prática, né? Ao que realmente uma empresa de transporte faria, tá certo? Então, é um assunto que às vezes é chato, porque é só esses verbinhos aí, né? Mas tem a sua estratégia para você decorar, tá certo? Então, tem coisa que tem que decorar mesmo, não tem como aprender, é decorar, decoreba. Planejar os serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros. Então, quem é que vai planejar os serviços? Como os serviços vão acontecer, né? Como vão iniciar? Quem vai fazer as tarefas, né? Quem vai dividir as tarefas? Como são divididas as tarefas? Quem vai fazer tal coisa, né? Quais são os horários de pegar, de largar, né? Quais são os dias de trabalho? Quais são as tarifas, quais são, enfim, as empresas que vão ser contratadas para exercer outras tarefas, né? Geralmente empresas terceirizadas. Então, quem é que vai ver tudo isso, planejar tudo isso? Vai ser o próprio sistema de transporte, né? Então, vai ser, aliás, o poder público que vai planejar esses serviços, tá certo? Então, é uma competência ou atribuição do poder público. Segundo, autorizar e regular todas as linhas ou trechos das linhas de serviço de transporte urbano, terminais e paradas que estejam em território do município, independentemente de sua origem ou do poder delegador, disciplinando a sua inserção no espaço urbano do município, especialmente quanto ao sistema integrado. Então, autorizar e regular. Então, quem autoriza a linha, determinada linha de ônibus, quem autoriza determinado trecho, né? Ou seja, por onde aquele ônibus vai passar, né? O trajeto que ele vai fazer, que às vezes existe mais de um trajeto para determinado destino. Então, quem é que vai autorizar? Quem é que vai também regular, né? Colocar aquilo, transformar aquilo numa norma, numa regra? É também o poder público. Então, pessoal, essas letrinhas do inciso terceiro a gente vai deixar para a próxima aula, tá certo? Para não ficar tão longa a aula. E eu aguardo você na próxima aula, aula de número 4, tratando sobre as
regulamentações, nas diretrizes da regulamentação do serviço de transporte, que está no artigo 8º, inciso 3º desta lei. Até lá.